foi diva do teatro de revista, musa do semanário O Pasquim na década de 80. Destaque ainda hoje do Carnaval Carioca. E entrou para a história do cinema brasileiro ao protagonizar o primeiro filme de sexo explícito aqui no Brasil, Coisas Eróticas. Ao meu lado, aqui no Reserva Cultural, Jussara Calmon. Gostei da introdução, foi boa. Jussara, você está lançando esse livro, que é Jussara Calmon, Muito Prazer, que é um ato até de coragem seu, porque você expôs aqui toda a sua vida sem receio nenhum, né, dos comentários que viriam, né? Queria que você falasse como que surgiu a ideia de publicar essa autobiografia. Bem, na realidade, eu tinha a ideia de contar a história da minha mãe, que eu acho a história da minha mãe. Eu sou filha de circense, né, por parte de mãe, e eu acho a história da minha mãe uma história muito rica. Minha mãe era musicista, trapezista, contorcionista, e ela tudo é um dom, porque ela foi, na realidade, ela foi criada por essa família de circo. Ela foi desde pequenininha, e ela não nasceu numa família circense. Então eu tinha vontade de contar a história da minha mãe. E aí, eu morando fora do Brasil, que eu moro na Noruega hoje, comecei a pensar, que a gente não tem muito o que fazer lá, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a pensar, aí, vou escrever um livro. E eu conto um pouco da história da minha mãe no livro, né? Eu começo contando a história dela, e depois passo para a minha história, minha infância, adolescência, que foi muito difícil. Eu tive uma adolescência, uma infância muito complicada, porque eu tenho um pai alcoólatra. Então a gente teve uma vida muito pobre. E resolvi contar a história do filme. Corajosa, não sei, eu acho que quando você parte para fazer uma coisa, você tem que jogar, né? As pessoas me perguntam, você não tem preconceito? Não tem preconceito de nada. Eu acho que se eu faço uma coisa, eu tenho que assumir. Então, a partir da hora que eu resolvi contar a minha história num livro, eu tenho que contar a minha história. E essa é a minha história. E essa história, né, aqui do Jussara Calmon, Muito Prazer, ela está dando boa repercussão e vai virar um longa-metragem, é isso? Exatamente, a gente já está correndo atrás de patrocínio. Como o livro se fala muito, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, eu nasci em Colatina, e a gente está correndo, já estivemos lá há pouco tempo para arrecadar verba de lá, enfim. Todos que quiserem ajudar, a gente vai fazer um longa-metragem, já está sendo roteirizado, e vamos ver o que vai dar. Como que vai ser esse filme? Ele é uma mistura de ficção com documentário? Vai ter uma parte que vai ser encenada? Como que vai ser? Vai ser todo encenado. É uma longa-metragem, né? A gente está pensando em pegar a Dira Paz. Já estamos fazendo contato com o elenco, já temos parte do elenco já mais ou menos certo, né? Que quando começa, já saiu um pouquinho assim na mídia, todo mundo, eu quero. No cinema brasileiro, os atores gostam. Ainda bem, graças a Deus. A Nanda Costa também, que começou em cinema. E, bem, a gente tem umas pessoas aí que vai ser surpresa. Não sei quem é que vai... Acho que a Nanda está mais bem parecida, né? Na minha adolescência, assim, 14 a 18 anos, a 19, ela pode fazer muito bem ainda. Enfim, o filme vai dar o que falar. Mas a gente vai resgatar... como eu te falei do início, a história mais emocional, vai ser aquela coisa mais do emocional. Os anos 80, que foi o glamour, que foi o filme Coisas Eróticas, que foi a minha entrada, foi a volta do teatro de revista. A gente pretende montar um puta musical e mostrar, não ficar mostrando coisinhas, entendeu? Só cenas. E você vai colaborar com o roteiro e fazer consultoria do filme, ou pretende também dirigi-lo? Dirigir não, porque seria muita pretensão, né? Aquela que faz a história, dirige, atua, não. Eu gostaria, eu estou participando do roteiro, isso sim, porque às vezes eu te conto, você lê meu livro, você já tem uma ideia, né, da história, eu tenho uma outra ideia, a roteirista tem uma. Então eu gostaria de concentrar em uma coisa só. O que eu penso, o que ela pensa e o que o diretor pensa. Fazer disso tudo só um chamado para que fique uma coisa legal. É isso que eu pretendo. E de repente dar uns palpites aqui e acolá no elenco.
Os livros, eles partem de uma ideia sua, mas são escritas por outros profissionais ou por outros jornalistas, é isso? É isso. Esse aqui, por exemplo, Muito Prazer, foi escrito por Fabrício Fabretti e Sônia Barbosa. Porque eu não sei, ainda não tenho esse dom de escrever, eu tenho ideias tem que não, muitas ideias. E foi ele que eu conto a história, né? A gente grava a história, como ele está fazendo agora, gravando, que a gente está contando aqui, que poderia se transformar num livro, né? E o autor, que é o Fabrício e Sônia Barbosa, é quem escreve, passa para o papel. E é Giostre, que é a editora que acreditou no projeto e lançou. Jussara, há uma ideia equivocada que a sua carreira começou com coisas eróticas no cinema. Eu queria que você comentasse como que foi a sua carreira antes do coisas eróticas, né? Bem, eu comecei fazendo... Eu tenho uma coisa engraçada com criança. Eu comecei fazendo teatro infantil. Eu fiz umas 5 peças infantis antes de entrar para a carreira, para fazer teatro adulto. E meu primeiro filme foi Luz del Fego, com Davi Neves. Eu fiz uma participação pequenininha, se você for no YouTube você vai achar. E depois eu fiz um filme no Rio de Janeiro antes de Coisas Eróticas. Mas enfim, Coisas Eróticas foi esse boom, né? Foi assistido por mais de 8 milhões. Então foi isso que aconteceu. Então todo mundo pensa que foi Coisas Eróticas quem lançou a Jussara. Não foi. Conta agora sobre Coisas Eróticas, né? Você tem noção que entrou para a história do cinema brasileiro como protagonista desse filme? Quando eu estava fazendo o filme do Davi Neves, eu conheci uma pessoa, um anjo na minha vida, que se chamava Eurípides da Silva. Ele era distribuidor da Embrafilme. E foi ele quem me trouxe para São Paulo, para a Boca do Lixo. E foi ele quem me apresentou o Rafael Rossi. Eu também não lembrava mais disso. Quando eu comecei a escrever o livro, né, que a tua memória volta, né, começa a querer lembrar das coisas, foi difícil eu fazer esse livro. Eu chorei muito, teve momentos assim de emoção, porque eu comecei a lembrar de coisas, né? Foi uma coisa assim meio que foi complicada. Ele que me trouxe para São Paulo, para a Boca do Lixo, foi ele que me apresentou o Rafael. Eu lembro, no escritório do Rafael, já tinha 2 jornalistas me esperando e ele falou que eu iria fazer um filme com ele, e nesse momento ele pediu para eu botar um biquíni, e ali no escritório eu já posei para uma foto de biquíni, praticamente já nua ali na sala dele. E foi assim. E daí eu fiz mais de 20 filmes na Boca do Lixo, São Paulo. Você não sabia ao certo que era um filme de sexo explícito, né? Quando chegou o roteiro na sua mão, não tinha nenhuma cena ali sugerindo isso. E aí como que foi? Você causou um espanto, uma surpresa quando falaram assim, agora é a cena de sexo? Eu lembro que a gente foi para Campinas, né, que foi filmado em Campinas, e a gente fez todas as cenas de rua, com aquele encontro meu com ele, em restaurante, depois fomos para o restaurante e tal. Quando a gente passou para a chácara, que é onde foi feito o filme, as cenas mais picantes, e aí ele apresentou, agora você vai ter uma cena de sexo aqui com o ator. E aí parei, tranquei, né, falei, poxa, aí... Eu falei, já estou aqui, vou que vou. Aquela coisa acho que foi uma coisa assim mais de adolescência, que no impulso, eu estou aqui, já que eu estou aqui eu vou fazer. Acho que foi mais assim, por essa linha aí que aconteceu. Inclusive com os outros atores, não com o ator, mas com as atrizes que estavam participando, as outras 2 meninas também. Acho que foi bem assim, o impulso. Foi impulso da juventude, enfim. E uma curiosidade, Jussara, é possível sentir prazer numa cena dessa ou é uma coisa muito mecânica, você está ali como uma atriz, encenando um papel, fala, é isso aqui que me deram na mão, vamos fazer, e é isso? Essa pergunta é complicada. Olha, eu acho o seguinte, rolava todo um clima de sexo, não do que estava acontecendo na cama, mas os bastidores. Era aquela coisa e cheirava, tinha um cheiro de sexo. Por incrível que pareça, eu guardo até hoje na memória aquele cheiro de sexo. Mas sentir prazer, não. Primeiro, que é uma coisa muito mecânica. Agora para. Como ele está fazendo agora aqui com a câmera, com a gente, ele quer mudar o ângulo, ele vai, para a cena. É a mesma coisa de cinema.
Então não dá tempo de você sentir um orgasmo, mas nos bastidores tinha assim um clima toda a equipe assim, bem excitada, bem, você sentia aquele clima, entendeu? Mas não, comigo não, foi uma coisa mesmo profissional ali, não acabou e pronto. E aí o filme ele teve uma repercussão incrível, né, com milhões de espectadores. Vocês, é claro, ganharam um cachê. Naquela época as atrizes eram as grandes chamarizes do filme, né? Você, mesmo com o sucesso do filme, a repercussão que isso deu no público e na imprensa, você chegou a se arrepender de fazer esse filme, Jussara? Bem, arrepender, eu não posso me arrepender de uma coisa que já foi feita. Eu não me arrependo de nada daquilo que eu já fiz, daquilo que eu escrevi, daquilo que eu já fiz. Não posso me arrepender. Eu acho que esse negócio de eu me arrependi, eu não quero falar sobre isso. Isso não existe. Ou você tem que assumir. Eu sou minha própria psicóloga, eu tenho que assumir o que eu fiz. Agora, eu me arrependi em termos porque se ganhou muito dinheiro com esse filme. Todo mundo sabe que o Rafael ficou rico, comprou time de futebol, comprou prédios. Eu acho que ele poderia pelo menos chegar aqui e falar, ok, isso aqui é para você. E não houve isso na época. Eu acho que a Zaira também, que foi uma pessoa importante, ela fez o segundo episódio. E também foi uma mulher lindíssima, foi uma pessoa importante no filme dele. E não teve essa entendeu? Poderia chegar e falar, poxa, eu vou, né, colaborar aqui, receberam tão pouco por o filme, mesmo porque a gente nem sabia que tinha essas cenas tão picantes. Enfim, e eu acho que foi por isso, mas arrependimento não. E o impacto que esse filme causou, imagino que você recebeu muitos convites de outros diretores ou de outros produtores. Como foi a sua vida no cinema depois de Coisas Eróticas? Eu comecei a receber muita proposta para participar de filmes com cenas de sexo explícito. E eu recusei todas. Tanto é que nos Coisas Eróticas 2, você vê que eu tenho uma ceninha pequenininha, porque ele insistiu muito, eu nem queria participar, porque ele achava que como eu tinha sido o chamariz da Coisas Eróticas 1, eu teria que ter pelo menos o meu nome lá citado. E também não recebi por isso. Isso que que a gente fica revoltada é com isso, porque eu também, ele poderia, não, se agora você vai ganhar um cachê legal, entendeu? Não teve isso. Continua aquela pobreza, aquela coisa mesmo parece que era filme que não tinha grana. Então eu recusava todos com sexo. Eu fiz vários, eu participei de mais de 20 filmes na boca do livro. Ari Fernandes foi uma pessoa maravilhosa com quem eu trabalhei. Eu fiz acho que mais de 5 filmes com Ari Fernandes. Fiz com Galante. Mas me recusei mesmo, não quis mais saber. Porque a repercussão foi muito grande. Quando o filme foi lançado, porque o filme ficou na censura, né? Nós tínhamos a famosa Dona Solange na época, né? Que cortava. E o filme ficou na censura e o filme só foi um ano depois que ele foi liberado. E eu fui, quando o filme foi liberado, eu estava em Nova York. E eu não tive aquele impacto do lançamento. Quando eu voltei, que aí sim todo mundo queria saber, eu nunca fui. Eu agora, depois do lançamento desse livro, é que eu estou indo para a televisão e falando do filme. Eu nunca dei uma entrevista falando do filme. Porque não é arrependimento, você pergunta, você ficou arrependida? Não, é porque eu acho que foi uma sacanagem a gente não ter recebido um pouco mais, já que pessoas ficaram milionárias com esse filme. Foi por isso só. Aí vou te contar como é que eu fui assistir Coisas Eróticas. Depois de muitos anos, né, que eu não tinha coragem de assistir, um dia ele reprisou no Cine Vitória, que hoje não é mais cinema, lá é uma livraria, na rua Senador Dantas. Aí eu entrei no Cine Vitória, um chapéu, um óculos, eu e uma amiga. Assistimos o filme caladinha, sentadinha lá. Quando eu saio do cinema, eu encontro um amigo meu saindo também, dizendo que Jussara Calmon, ele fez um escândalo. Aí todo mundo veio. Isso já 1 ano depois do filme ter sido lançado já. Aí sim, essa coisa foi engraçada. Jussara, uma das histórias mais engraçadas desse livro é do seu contato com o ator Robert De Niro. Eu queria que você falasse dessa história com esse astro de Hollywood.
Você leu mesmo, hein? Ele sabe todos os detalhes do livro. Bem, o Roberto De Niro, eu conheci o Roberto na época que a Xuxa conheceu o Pelé. E o Roman Polanski, que também estava no Brasil, conheceu uma modelo que agora que não lembro o nome dela. E nós nos conhecemos no Canecão, através de um amigo meu, jornalista. Eu era a musa do jornalista na época, nos anos 80. E eu estava no baile de carnaval. E veio o Thales Batista, me pegou pela mão, você vai conhecer o Roberto, ele quer te conhecer. Ele estava no camarote me vendo lá, fazendo pose para os fotógrafos, todo mundo em cima de mim. E ele me levou e eu caguei para ele. Você sabe aquela coisa de... Tô nem aí, fui lá, tirei uma foto, saiu na toda a mídia, blá, 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 e ele ficou atrás de mim. Foram mais, não foi ele que ligava para minha casa. Ele tinha eu não posso citar o nome da pessoa, que a pessoa ainda está viva. É uma assessora que mora no Rio de Janeiro, famosíssima. Eu tenho mais de 30 telefonemas dessa pessoa querendo o meu encontro com o Roberto. 3 dias antes dele ir embora do Brasil, eu falei, eu vou lá. Eu solteira mesmo, pô. Mas na minha época não tinha esse negócio hoje das Marias Chuteiras, entendeu? Das meninas que pegam um cara famoso para estar na mídia. Na mídia eu já estava. Então não tinha a gente não tinha essa coisa essa maldade. Ai, porque eu vou estar com ele, porque eu vou sair. Não tinha essa maldade. Então, aí eu vou lá, pô, eu sou solteira mesmo, vou lá ver o que dá e fui. E foi maravilhoso. Mas foi muito engraçado, porque ele me recebeu uma outra pessoa que não era ele. Ele estava, quando ele saiu de dentro de um armário, a pessoa me serviu uma champanhe, me serviu umas frutas secas e saiu. Eu falei, cadê o homem? De repente ele sai de dentro do armário só de toalha. Sentamos na mesa, ele também tomou ali o seu champanhe, depois ele falou assim, olha, eu vou te comer aqui, né, na mesa que se come. Eu adorei, o que você quer? É aqui mesmo, vamos lá. E foi mais umas 2 vezes, logo depois ele viajou, me passou os telefones, mas foi aquela coisa de carnaval, amor de carnaval. Você estava falando também que era musa dos jornalistas, né? A sua relação com a equipe do Pasquim, queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Era muito engraçado, porque era o pessoal que era do Cacete e Planeta, né? A maioria deles passaram pelo Cacete e Planeta, e então toda foto, eu saía na capa, era a capa do Pasquim. Tinha foto, é o não sei o quê, é a Argentina, que é não sei o quê. Aí tá lá é o feijão que aumentou de preço, aí botava lá a minha bunda no Pasquim. E era uma relação, foi meses e meses eu sendo musa, sendo garota do Pasquim. Foi bem interessante essa minha relação com eles. Era engraçada e ao mesmo tempo rolava um erotismo, uma sensualidade e que a ideia não era essa, a ideia era passar uma coisa engraçada, né? E criticar, né? Uma crítica política, né? Entre aspas, que a gente fazia, que eles tentavam fazer através da minha bunda, ou do meu peito, ou do meu corpo, enfim. E uma faceta da sua carreira que poucos conhecem é que você trabalhou da fotonovela à novela na Rede Globo de televisão. Queria que você falasse desses trabalhos em televisão. Pois é, quando eu fiz o filme Coisas Eróticas, logo em seguida eu comecei a fazer a volta do teatro de revista. Tentaram resgatar o teatro de revista e eu fiz mais de 8 peças. Com Colé, Nique Nicola, Henriqueta Brieba, enfim, vários comediantes da época que eram famosos, eu trabalhei. E logo em seguida eu fui convidada pela Globo, eu fiz Vale Tudo. Não foi Vale Tudo a minha primeira novela. A Gata Comeu. Erval Rossano na época. E eu fiz uma participação, daí eu comecei a fazer, fiz umas 10 novelas na Globo. E ninguém nunca tocou em coisas eróticas. Eu não sei se eu não associava a minha imagem ao filme. Para não dizer que não tocou, uma vez eu fiz uma participação numa novela, não sei se foi Mandala, e tinha uma cena de dança, era uma dança de salão. E eu dançava com o Marcos Frota. Aí ele perguntou meu nome, eu falei, quando ele falou assim, eu assisti teu filme. Foi a única coisa assim que aconteceu em relação a coisas eróticas. E depois eu fui saber, através do Hugo, que fez toda uma pesquisa, né, que vários atores, cômicos, de Jô Soares a Milô, assistiram o filme. Ele tem a lista de mais de 20 pessoas. Mas eu não tinha muita ideia, entendeu? E foi legal na época.
E quando teve um período que a Globo, ela começou a fazer uma mudança, né? E começou a colocar pessoas novas na direção. E foi nessa aí eu me senti meio que fora, não era mais a minha casa. A Globo era, durante 10 anos praticamente, a Globo foi a minha casa. E você falou que tem algumas histórias que ficaram fora desse livro, né? E que você está preparando um outro livro, mais ou menos na linha de 50 tons de cinza. É isso mesmo? É. Jussara Calmon, a história que não foi contada. Tchan, 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 tchan. E pode adiantar algum capítulo, alguma história pra gente? Não. Em primeira mão? Não, não. Você já falou na linha dos 50 tons de cinza. O que é os 50 tons de cinza? Né? Eu não li. Então daí vai não fale o que é 50 tons de cinza. O lado, porque o livro, acho que ele foi mais pro lado emocional da minha vida, né, da minha infância. A minha parte da minha carreira eu contei pouco. A parte sexual eu contei muito pouco. Então agora eu quero contar essa parte, porque eu acho que ficou faltando. Os meus assédios, como foi a minha transa, por exemplo, com Roberto De Niro, como foi a minha transa com outros jornalistas famosos que eu não citei, mas que eu posso contar a transa, como foi a transa. É isso que eu quero contar nesse livro. Jussara, o que eu tenho observado é que você está com uma queda com um livro agora. Tanto é que você planeja escrever um livro com uma temática infantil. É isso? Eu já escrevi, já está aí. E por incrível que pareça, ele vendeu já 1.500, fizemos 1.500, já foi esgotado o livro. E porque eu comecei fazendo teatro infantil. E eu lá na Noruega, eu dou aula para criança. E eu dei aula para teatro durante 4 anos para criança. E todas as minhas novelas na Globo sempre tinha uma temática infantil. Agora não, depois da internet está meio difícil, né? Que você bota lá Jussara Calmon, aparece, né? Fica complicado. Mas eu gosto de escrever para criança e a história é linda. Eu escrevi, era um roteiro para uma peça de teatro que a gente escreveu em norueguês para ser feito lá, não rolou. Aí eu falei, poxa, por que não fazer essa história? Aí falei com o meu parceiro, que é o Caie Milfon, que é um músico, que eu já trabalhei com ele na década de 80, ele compondo para as peças das quais eu participei. E eu falei, vamos transformar esse texto em um livro infantil? Vamos. Aí a gente transformou, botamos diálogo e tá linda a história. Você sente falta de atuar? Muito. Eu sinto muita falta de atuar, porque eu venho de uma família de artistas, né? E da minha família somos 2 artistas, só eu e meu irmão Edson. E eu sinto muita falta de atuar. Por isso que eu escrevi o livro, uma intenção de escrever o livro é uma volta. Espero receber algum convite para poder voltar a atuar. O filme do qual está virando filme e livro, eu não quero atuar, porque eu acho meio, sei lá, eu mesma, eu não concordaria. Mas eu gostaria muito de receber convites para voltar a atuar. Jussara Calmon. O nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de você o que o cinema te revela. Eu adoro cinema. Aliás, eu aprendi a fazer cinema antes de fazer televisão e antes de fazer teatro. Eu aprendi a fazer cinema. Tem pessoas que falam, cinema é chato. Cinema, você para, daqui a pouco vem a câmera, vem o treble. Eu adoro cinema. Eu acho que cinema, eu fico triste às vezes. Eu estive agora na minha cidade e vi um cinema virando uma igreja. Fico muito triste. Eu estive em Amsterdã, é uma cidade que mais tem cinema. Eu fiquei impressionada de ir a Amsterdã e ver tanto cinema. Eu adoro cinema.